De volta com Rede Família Esporte, nesse segundo bloco é hora de falarmos de elegância. Você que é homem e quer se vestir com muita elegância, qualidade e estilo, nada melhor do que a Garbo. Desde 1921, a Garbo é sinônimo de roupas masculinas com estilo, qualidade e cortes perfeitos. Hoje, a Garbo conta com mais de 45 lojas espalhadas em grande parte do Brasil. Apesar de ser uma marca com tanto tempo de existência, continua atual, pois desde a escolha de cada coleção até os pontos de venda são pensados para transmitir exatamente o conceito de modernidade e qualidade. Em qualquer loja Garbo, a variedade de produtos é grande. Isso ajuda a vestir bem todos os estilos de homens, dos mais clássicos até os mais descolados. São gravatas, ternos, blazers, paletós, calças, camisas, calçados e acessórios. Então eu, se fosse você, eu iria até uma loja Garbo, são dois endereços para você, Shopping Iguatemi Campinas, no 3251-3901 e na loja 2 no Campinas Shopping, no 3267-3935. São as duas opções de loja Garbo para Campinas e toda a região. Então, o homem que quer se vestir bem, seja ele em qualquer ocasião, é só se dirigir a uma das lojas Garbo. Garbo, a número 1 em moda masculina para Campinas e também toda a região para o homem elegante. Vamos falar agora do Cruzeiro, né? O Cruzeiro que faz um amistoso, né, uma intertemporada nos Estados Unidos. E venceu bem, hein? Olha o Cruzeiro fazendo história lá na terra do Tio Sam. Veja como foi. O Cruzeiro enfrentou na noite de ontem o Fort Lauderdale Strikers dos Estados Unidos, equipe da segunda divisão local. A partida não exigiu muito da equipe mineira, que sem dificuldades aplicou uma goleada por 4-0, com gols de Luan, Bruno Rodrigo, Anselmo Ramon e Martinúcio. O duelo marcou a estreia do volante Souza com a camisa celeste. Tá, então, é bela vitória do Cruzeiro, o Cruzeiro que já se prepara para esse retorno do Campeonato Brasileiro que acontecerá na outra semana. Final de semana nós teremos aí a final da Copa das Confederações e já depois no outro final de semana nós teremos já o reinício deste Campeonato Brasileiro. Antes disso, nós teremos aí a Recopa, né, com 2 jogos, né, Corinthians e São Paulo, o primeiro no Morumbi e depois o segundo no Pacaembu, para ver quem é o campeão da Recopa de 2012, né, até porque reúne o campeão da Sul-Americana contra o campeão da Libertadores de 2012. Vamos dar uma faladinha então sobre o mercado interno. Flamengo faz contato por retorno de Sheik. O Flamengo trabalha para ter Emerson Sheik de volta. Com a negociação travada para a renovação de contrato com o Corinthians, o atacante já foi procurado pelo rubro-negro e o contato inicial agradou ambas as partes. O jogador, porém, aguarda a decisão da Recopa Sul-Americana contra o São Paulo nos dias 3 e 17 de julho para decidir sobre o seu futuro. O vínculo com o Timão se encerra no final do ano e uma mudança imediata não está fora de cogitação, apesar de a prioridade ser a permanência no Parque São Jorge. Além do Flamengo, outros 6 clubes, 4 do Brasil e 2 dos Emirados Árabes, procuraram Emerson, que está livre para assinar um pré-contrato. O fato de voltar a morar perto dos filhos, pesa sempre a favor do Carioca nessa disputa. O contato, né, infelizmente, não foi possível. Aos 34 anos, Sheik pensa em encerrar a carreira no final de 2015 e sugeriu um novo contrato de 2 anos ao Corinthians. O clube, porém, sinaliza com um acordo por uma temporada, que não foi aceito. Já o Flamengo, assim como outros clubes, concorda com o desejo do atacante. Pessoas próximas a Emerson tratam o rubro-negro como uma opção muito forte, caso o imbróglio com os corintianos não seja resolvido. O Flamengo foi o primeiro clube em que Emerson teve destaque no Brasil, após longa passagem por Japão, Catar e Emirados Árabes. Contratado como praticamente um desconhecido por Kleber Leite em 2009, ele foi campeão carioca e participou da metade da campanha do título brasileiro, até sair para o Al-Ain dos Emirados Árabes. Na Gávea ele participou
de 26 jogos, 23 como titular e marcou 11 gols. Então, né, Emerson Sheik, que eu acho ainda que vai renovar com o Corinthians, né? Ele quer, o imbróglio está sendo só esse, ele quer 2 anos, 2014 e 2015, para poder encerrar sua carreira, enquanto o Corinthians quer apenas 1 ano de contrato. Mas isso eu acho que vai acabar sendo resolvido, e o Emerson deve mesmo encerrar a carreira no Corinthians, a não ser que o Corinthians realmente não queira mais o jogador, e aí sim, mas eu acho que tem muita bola para jogar ainda. Se fosse dirigente do Corinthians, eu manteria o jogador em suas fileiras, um jogador muito importante. Notícias do São Paulo, né? Cortez garante que se reapresenta ao São Paulo na segunda-feira. Então, notícia importante, hein? Afastado do São Paulo desde 10 de maio, o lateral esquerdo Cortez pôde curtir os mesmos 10 dias de folga que todo o elenco recebeu por conta da pausa na tabela do Brasileiro para a disputa da Copa das Confederações. Ainda com o futuro incerto, o lateral esquerdo curte o final do descanso no Rio de Janeiro e garante que se reapresentará ao tricolor na segunda-feira, assim como os demais jogadores se reapresentaram hoje. Sei que estão trabalhando para conseguir o melhor para mim e estou aguardando o melhor desfecho possível. Mesmo depois de chegar ao clube do Morumbi com status de titular e com convocações para a seleção, Cortez perdeu espaço com Ney Franco e logo após a eliminação da Taça Libertadores, integrou uma lista de jogadores que não interessavam mais ao clube. Desde então, o lateral esquerdo tem treinado em horários alternativos no CT da Barra Funda, enquanto aguarda a proposta de outros clubes. Ele teve seu nome especulado por Santos, Vasco e Cruzeiro, mas acabou não acertando com nenhum deles, tá? Então, o Cortez, o torcedor parece que não morre de amores por Cortez, não. Não sei qual será o futuro de Cortez no São Paulo, já que a diretoria falou que o clube, né, deve permanecer com o Luiz Fabiano. Eu não sei quais seriam, né, as intenções do São Paulo na permanência de Cortez. Agora é a vez do Santos, né? Oferecido, Bruno César não empolga. Santos monitora outras opções. Com o fracasso nas negociações com o técnico argentino Marcelo Bielsa, o Santos retomou a busca por reforço. O mercado, por sua vez, monitora a situação do Peixe, ainda atrás de um meia armador. Tanto que o meia Bruno César, jogador do Al Ahly da Arábia Saudita e que já defendeu Santo André, Corinthians, Benfica de Portugal, foi oferecido ao clube. O vice-presidente do Santos, Odílio Rodrigues, desconversa, mas confirma que Bruno César teve o nome citado em conversas recentes. O dirigente, no entanto, garante que nenhum tipo de negociação foi iniciada e minimiza o interesse do meio-campista. Segundo ele, o Peixe está, no momento, focado em outras opções, sem detalhar quais jogadores estão nos planos. É difícil, é um bom jogador. O Bruno César, quando saiu do Corinthians, saiu muito bem, né? Mas lá no Santos todo mundo desconversa, né? Vamos ver, o Santos pensa ainda em Robinho, mas o Robinho acabou pedindo muito e justamente não deve vir para o Santos. Não sei, Bruno César talvez seria uma bela pedida. 5 milhões de euros seria a pedida do Al Ahly por Bruno César. Bom seria, viu? Acho que o Santos cairia como boa opção. Cícero, Felipe Anderson, João Pedro, Leandrinho, Léo Cittadini, Montijo, Patito Rodrigues, Pedro Castro, né? Olha, são as opções do Santos. Eu tenho certeza que o Bruno César é melhor do que praticamente todos eles, inclusive que até o próprio Montijo, que até o momento não apresentou nada no Santos, hein? Montijo surgiu como uma das esperanças de ser o craque do Santos nessa temporada, mas até o momento não reeditou nem aí 10, 15% daquele jogador que brilhou com a camisa do Cruzeiro. Vamos falar agora, tem várias outras, do Palmeiras, né? Com proposta de time dos Emirados Árabes, Maurício Ramos deve deixar o Verdão. O Palmeiras está muito perto de anunciar a saída do zagueiro Maurício Ramos. O clube recebeu uma proposta do Jarzat Futebol Clube dos Emirados Árabes e até no máximo quarta-feira definirá os detalhes da transferência do defensor de 28 anos. O que facilita a negociação é que o atleta só tem um contrato com o Verdão até dezembro. Nessa semana,
já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Aí, então a saída de Maurício Ramos chega no momento em que o setor está bem servido de peças de reposição. O time conta com André Luiz, experiente back que retornou do futebol francês, além de Thiago Alves, após se destacar com a camisa do Mojimirim, no Campeonato Paulista. Além disso, também está os garotos Luiz Gustavo e Marcos Vinícius, e além de Thiago Martins, defensor que está fazendo testes no clube. Não sei, Maurício Ramos deve estar aí de malas prontas para deixar o Palmeiras. Outro grande brasileiro, o Vasco, segue preparação para voltar às competições no Brasileirão. Veja como se prepara o Vasco da Gama. Em preparação para o restante do Campeonato Brasileiro, a equipe do Vasco realizou neste final de semana um jogo-treino contra o Madureira, equipe também carioca. O resultado do jogo foi 2-1 para o Madureira. O gol do Vasco foi marcado por André. O Madureira empatou em boa cabeçada de Daniel Amorim. E o mesmo Daniel Amorim virou para o Madureira, completando o cruzamento da esquerda. O Vasco enfrenta o América Mineiro em outro amistoso na próxima quinta-feira em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O objetivo é botar esse pessoal para jogar, como a gente falou ontem, embora a gente não tenha diminuído a carga de treino, senti a equipe bem pesada de movimentos, normal, mas eles precisam disso, jogar, e toda vez que a gente puder fazer, a gente vai fazer. E agora é pensar assim nesse amistoso que vamos fazer contra o América Mineiro, já está definido. A semana foi boa, bem trabalhada, e agora é trabalhar esse time visando ao jogo com o América Mineiro, que aí sim nós vamos querer aquilo que vai ser importante para o jogo com o Inter. O Paulo Autuori, que é ótimo treinador, eu considero o Paulo como um dos melhores treinadores hoje em atividade, mas é difícil você trabalhar com um clube grande e sem jogadores de qualidade para se pôr, né? Você olha hoje no elenco do Vasco da Gama, você não vê muitas opções para o Paulo Autuori mudar o jeito de jogar do Vasco, né? Mesmo trazendo alguns jogadores para recompor o elenco vascaíno, mas jogadores que não se destacaram, não estavam se destacando em seus clubes e que acabam vindo para o Vasco da Gama também sem nenhum tipo de motivação para se tornar aí atacantes ou jogadores de alta qualidade para compor esse elenco vascaíno. Então o Vasco se reforça hoje, mas se reforça com jogadores de médio porte, né? Não sei, para perder um jogo-treino contra o Madureira é porque o time não está bem assim. É lógico que uma parada de 10 dias não é suficiente para que o clube perca o foco e perca as características técnicas, né? Até porque vinha jogando, fez 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. 10 dias apenas é muito pouco. Então a gente imagina que o Vasco da Gama e o torcedor vascaíno deve sofrer até o final do campeonato, se não houver contratações de grande peso, com essa equipe que está aí. É uma equipe de médio porte, e o Paulo Autuori vai sofrer muito, porque logo no retorno já vai enfrentar uma pedreira que é o Internacional de Porto Alegre, e não é fácil jogar contra o Inter não, que montou uma belíssima equipe e que está indo atrás de muitos reforços também para recompor esse elenco. Então o Vasco da Gama que não abre o olho não, apesar de não ter lugares para jogar, nessa Copa das Confederações acabou deixando órfão os times do Rio de Janeiro, agora volta a estaca 0. O Vasco ainda tem São Januário, né, para jogar, o pior são os outros clubes que não podem jogar no Engenhão devido à interdição do seu principal estádio. Tudo bem, vai ter agora o Maracanã. Mas mesmo assim, né, vai acontecer aquele mesmo problema. O Maracanã sendo arrebentado com vários jogos do Campeonato Brasileiro até o final do ano, se imagina para o ano que vem, para a Copa do Mundo, né? Não sei se vão deixar os jogos todos acontecerem, talvez um ou outro no final de semana só. Mano Menezes já foi a campo com os comandados rubro-negros neste final de semana. Veja algumas imagens do treino do Flamengo. O estilo sério e competente de Mano Menezes pôde ser visto no treino tático da última sexta-feira, no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, no Rio de Janeiro. O técnico rubro-negro parou jogadas, coordenou os comandados, gesticulou muito e foi o professor Mano que todos estão acostumados.
O Flamengo retorna ao Brasileiro no próximo dia 6, diante do Coritiba, em local ainda não definido pela CBF. Local indefinido porque a situação do Rio de Janeiro não mostra nenhum tipo de situação para que a CBF mande os seus jogos. Precisa ver se o Maraca vai estar à disposição, se vão poder mandar jogos no Maracanã. Caso não haja a possibilidade, a CBF vai ter que se virar e escolher um outro local para mandar os jogos do Flamengo. Infelizmente, fazer o quê, né? Só sei que todos os jogos no Rio de Janeiro não poderão ser no Maracanã, e não vão ser, né? Acho que a Sudeste não vai liberar que os jogos aconteçam somente no Maracanã. Então o Engenhão está interditado para as reformas, tem que se arrumar logo aquilo lá, não sei porque já não providenciou. São jogos, esse tempo da Copa das Confederações já poderia ter mandado arrumar o que estava com problema. A equipe, a empresa que construiu, que foi a responsável pela obra, já poderia ter pelo menos já iniciado essas obras, já está muito próximo do final, e aí os clubes do Rio de Janeiro teriam a opção de mandar os seus jogos também no Engenhão. Agora, com o veto do Engenhão e com o Maracanã, que vai ter que ser poupado para o Mundial do ano que vem, porque todos os jogos, você imagina, vai arrebentar a grama e aí não vai ter tempo hábil para cuidar dessa grama para o Mundial do ano que vem. Então não sei o que será dos clubes do Rio de Janeiro. Que situação também, né? Situação muito complicada. Em coletiva na última semana, em Porto Alegre, Dunga, ex-técnico da Seleção Brasileira e atualmente no comando do Internacional, perdeu a compostura e tratou os profissionais da imprensa com certa ironia. Aliás, não é de se duvidar, né? Vamos ver como foi. Aí o Victor se formou em 2009, em jornalismo, né? Aí quando o Victor se formou em 2009, eu falei, pô, mas quando ele se formou em 2009, eu já tinha jogado 3 Copas do Mundo, já tinha 2 como comentarista e 1 como treinador. Eu falei, não, ele tem razão. Aí o Victor disse, desculpa, tu tem razão, qualquer um pode falar de futebol. Eu disse essa frase, qualquer um pode falar que tu poderia... Ah, não é tu, não, desculpa. Fabrício Folgoski, quem é o Fabrício? Folgoski. Aí não tá, desculpa, desculpa, Tio. Por favor, porque eu jamais faria isso. Ah, não, tu era outra, tu é outro assunto. Não, essa declaração eu não dei. Não, tu deu outra declaração dizendo que eu tinha estado numa reunião e depois tu deu a declaração dizendo que o Dunga não estava... Dunga disse que não estava presente. Não disse nada pra ti. A assessoria do Inter me mandou uma mensagem dizendo que você pedia para me dizer que não estava na reunião. Eu pedia para te ir buscar teus informantes que estavam te mentindo, teus informantes. Não foi isso que me passaram. Teus informantes estavam te mentindo. O que me passaram foi, Dunga pede para dizer que não estava na reunião e que não tem visto de dispensas. Foi essa a mensagem que eu recebi. Tu escreveu que eu estava na reunião, eu estou te dizendo, procura te cercar de teus informantes que são falsos. Qualquer um pode falar futebol. Ele se formou em 2009, eu tinha 3 Copas do Mundo, 2 como jornalista e 1 como treinador. Então, ele tem plenamente razão. Qualquer um pode falar sobre futebol. Irônico, né? Irônico. Eu vou me abster de comentar com um cidadão como esse, por mais que ele tenha ido a algumas Copas do Mundo, por mais que ele tenha se formado, mas como comentarista ou como coisa, foi desse tamanhinho, né? Pequenininho. Então, não se deve destratar no profissional, como também acho que o profissional não destratou dele. Se a moda pega, nós vamos destratar com o profissional, porque como ele falou lá, ele foi não sei quanto treinador, ele foi treinador? Ele foi? Teves, ele foi treinador? Dunga foi treinador? Pra mim não foi. Pra mim não foi. Treinador é outro contexto de treinador. Pra mim, treinador ele não foi. Ele pegar uma seleção brasileira e fazer desculpa, eu ia falar um palavrão, mas não vou falar, desculpa. Não vou falar. Vai fazer a caca que ele fez na seleção brasileira, com tudo aquilo que tinha nas mãos, pra mim não foi treinador, isso não é treinador. Então, qualquer um pode vir e ser comentarista. Já que ele foi treinador de futebol, qualquer um pode vir e ser comentarista. Qual é o problema? O jornalista não falou nada de errado. Não estou entendendo esse nervosismo dele. Foi questionado por uma besteira que fez na seleção brasileira. Por um futebolzinho desse tamanhozinho que jogou. O responsável por tudo aquilo era ele. E outra, todo mundo sabe que não era ele que dirigia a seleção brasileira. Todo mundo sabe que era o Jorginho. E nós vimos muitas vezes a imprensa flagrante, né, da câmera, o Jorginho dando instruções para ele. Então, quer dizer, Dunga menos, tá? Menos.
Menos, tá? Não é para desmerecer os profissionais como você desmerece, não. Porque você, como treinador também, até agora não mostrou nada. O quadro Essa é a Nossa Seleção apresenta hoje quem chegou à seleção em 2009. E de lá para cá não saiu mais. Hulk é o cara de hoje, veja. Se falarmos o nome do personagem de hoje do Essa é a Nossa Seleção, você sabe nos dizer quem é? Givanildo Vieira de Souza. O nome dele não parece familiar, né? E Hulk? Pois é, esse cara tem conquistado a confiança dos técnicos da seleção brasileira desde 2009, quando Dunga o convocou pela primeira vez. Paraibano, nascido em Campina Grande, Hulk teve uma infância feliz. Além de brincar e estudar, já tinha a responsabilidade de gente grande. Ajudava os pais com o comércio de carnes na feira. Ainda sobrava energia para jogar bola pelos terrões da Paraíba. No futebol, começou a carreira no Vitória da Bahia em 2004, ainda como lateral esquerdo. Passaria para a meia e depois a atacante. No ano seguinte, foi emprestado ao Kawasaki Frontale, do Japão, e contratado meses depois. Ainda passou por Consoladole Sapporo e Verde Tóquio, 2 clubes também japoneses, sempre como artilheiro. Tantos gols, já como atacante, o levaram ao Porto, de Portugal. Lá, foi campeão português de 2009 e dos 2 anos seguintes. Ainda foi destaque da campanha vitoriosa do Porto na Liga Europa de 2011. Em 2012, mesmo com o interesse do milionário Chelsea, clube inglês, Hulk é comprado por 60 milhões de euros pelo Zenit, clube russo. Titular nessa Copa das Confederações, ele é o personagem com o nome de super-herói do Essa é a Nossa Seleção. Tá aí então o Hulk, né? Muito lembrado pelo torcedor. O torcedor não gosta muito dele, né? Alguns torcedores se caracterizam como o Givanildo, né? O Hulk, mas em termos de futebol mesmo, para a seleção ele pode ser importante. Mas o futebol dele não é tão vistoso assim como foi no Porto também, né? Um jogador de qualidade que foi vitorioso no Porto. Mas a seleção brasileira, o técnico Luiz Felipe Scolari prefere que ele faça uma recomposição defensiva, né? Aparece muito pouco no setor de ataque, mas que faça uma recomposição defensiva muito bem, joga muito mais para a seleção do que um jogo de exibição. É por isso que muitas vezes o técnico confia em jogadores como esse, e é o caso do Luiz Felipe Scolari, porque sabe fazer essa recomposição defensiva, como outros atacantes que estão na seleção, muitos deles não conseguem fazer essa recomposição. E hoje o meio-campo precisa de atacantes que consigam fazer essa recomposição defensiva. Notícia triste no mundo do esporte, né? Em uma das mais tradicionais provas de automobilismo, a volta de Le Mans, que dura 24 horas, um acidente fatal. Veja essas imagens lamentáveis. A 81ª edição das 24 horas de Le Mans, tradicional prova automobilística de resistência, ficou marcada pela morte de Alain Simonsen. A prova aconteceu neste sábado. Já na terceira volta, o Aston Martin, conduzido pelo piloto dinamarquês de 34 anos, perdeu o controle e bateu com violência contra o muro de segurança. Ele ainda foi assistido em um hospital próximo, mas não resistiu aos ferimentos. Por conta do acidente, a corrida ficou paralisada por 50 minutos. Que pancada, hein? É fatalidade, porque você viu que o carro não ficou tão destruído, né? A célula de sobrevivência do carro, ela não ficou tão destruída assim, mas a pancada foi tão violenta que acho que deve ter dado um chicote no pescoço do piloto e aí uma fratura na cervical. Com certeza deve ter acontecido isso, porque olha lá, o carro não ficou tão destruído assim. Aí, olha lá, o pessoal já tentando entrar em contato com ele dentro do carro, mas ali já era tarde demais e a morte foi momentânea, né? Não foi instantânea. Não teve como, né? Que pena, que pena. Que pena. Mais um acidente que vitimou um piloto, né? Que, infelizmente. Fazer o quê, né? Novidades da programação da Rede Família. A nova grade conta com novelas, seriados, esportes, jornalismo e muito mais.
Hoje, às 5h30 da tarde, nós tivemos aí o primeiro capítulo da novela Essas Mulheres. Muitas outras novidades estão por vir agora nessa nova grade de programação da Rede Família. Você vai se surpreender com essa nova grade de programação. Acompanhe um pedacinho. A partir desta segunda, tem novidades na nova programação da Rede Família. Novos conteúdos, muita informação e entretenimento. Senhor? Posso conversar com a senhorita? Você vai rever um grande sucesso da teledramaturgia brasileira. Acredito na verdade de viver um único e intenso amor. Essas Mulheres. Tem ainda as séries de tirar o fôlego. Já teve a sensação de estar predestinado a fazer uma coisa extraordinária? Heroes. Assuntos confidenciais. Você tem que sair daí, Anne. Temos que ir. The Event. Em 1944, uma aeronave caiu na cordilheira de Brooks, no Alasca. Determinou-se que os sobreviventes eram de origem extraterrestre. Lei e Ordem. Ferimentos defensivos em todo o braço direito. O assassino pode ser canhoto. Superproduções na tela do especial de cinema. Viver por nada ou morrer por alguma coisa. Você decide. Em breve, muito mais novidades aqui. Então você que já era fã da programação da Rede Família vai ficar muito mais ligado na telinha do canal da Rede Família de televisão com essa nova grade de programação que a Rede Família está fazendo especialmente para você. Eu não tenho dúvidas que você vai ficar ligadinho conosco nessa nova grade da Rede Família de televisão. Vamos a mais uma parada do Rede Família Esporte. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais para você.